Então vamos lá, como começar a nossa exploração? Lembrando um conceito, toda vez eu vou ficar repetitivo aqui, eu vou repetir isso 3.500 vezes ao longo do estudo de Gênesis. Tudo no Gênesis é padrão que se repete ciclicamente de forma desenvolvida. Então, para a gente ter uma ideia, se nós tomarmos a Quinta Sinfonia de Beethoven, nós temos um padrão melódico, né? Tan, 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 tan. É isso. Essa é a unidade básica da sinfonia toda. E ao longo da sinfonia, Beethoven vai pegar essa estrutura melódica e rítmica e vai repeti-la. Vai mudar, transmutar, transfigurar, trabalhar com ela, a ponto de criar uma sinfonia. Aqui em Gênesis também. Tudo aqui é cheio desses tan, 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 né? Que vão se repetir ao longo da Bíblia inteira, até Apocalipse. Então o Jardim de Éden aqui é um tan, 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 que a gente vai ver lá no Sermão do Monte. Olhai os lírios do campo. Por que Jesus está dizendo isso? Ele está apontando claramente para o Jardim de Éden. Porque o Jardim de Éden expressa na sua inteireza o caráter da providência divina. Porque ele diz assim, se as aves são alimentadas, se os lírios têm essa beleza toda, e eles florescem e murcham numa velocidade, não valeis mais do que o lírio e os pássaros? Se Deus tem esse artesanato todo com uma planta, o que dirá com um ser humano? Que está no ápice, passou já pelo todo vegetal, passou pelo animal, está no ápice. No ápice desses dois, né? Está na base da angelitude, mas tá, quer dizer, tem mais valor. Por quê? Porque é mais complexo. Tem mais complexidade, tem mais riqueza evolutiva. Então imagina o cuidado que um ser tem perante a providência divina. Então, olha que o motivo se repetiu. E aqui nós temos que pegar esse motivo. Então a ideia é essa. A ideia de que primordialmente a criação é um jardim de delícias. Bom, então alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu errado. Porque quando a gente olha ao redor, e é isso que o texto vai desenvolver na sua sinfonia, ele começa num jardim de Éden para desembocar num dilúvio. Num dilúvio. E depois de um dilúvio, de uma sucessão de tragédias e vitórias, ascensões e quedas. Então a gente olha para o mundo hoje e não vê um jardim de Éden em todos os lugares, né? Então, o que aconteceu? Então, essa é uma ideia que é uma semente. A ideia de que há uma origem e nós ansiamos por ela. Uma origem pura. Uma origem de luz perfeita, de harmonia perfeita, de integração perfeita, de comunhão perfeita, de felicidade plena, de máxima realização. E aí, onde encontrar isso? Então, aqui a gente para o texto bíblico e eu vou buscar a chave. Uma chave importantíssima. Né? Como Kardec destaca lá, muitos pontos da Bíblia, dos evangelhos e dos autores sacros em geral, somente são incompreensíveis por falta da chave que permite a sua compreensão. Essa chave está completa no Espiritismo. Não é no movimento espírita. É no Espiritismo enquanto o conjunto de leis do mundo espiritual. Então eu preciso recorrer às leis do mundo espiritual
E parcela dessas leis está condensada na codificação, né? Porque coube a Kardec sistematizar e trazer as bases dessas leis, e também afirmar que esse trabalho tem um caráter progressivo, então ele não pegou a lei toda, ele trouxe o artigo 5º, né? Então competiria aos outros darem sequência a esse processo de busca da verdade, de busca de toda a lei, que é a lei do mundo espiritual. Se é a lei do mundo espiritual, que é a chave, a compreensão das leis que regem o mundo espiritual e as relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo é a chave para a gente compreender esse texto. Então nós vamos nela. Nós vamos nela. E eu não vejo repositório maior, né? Esse aqui é o maior ponto de Pokémon que existe, né? Que é o Livro dos Espíritos. Aqui você acha Pokémon de tudo quanto é tipo, é um Pokéstock, né? Você parou aqui, você pega Pokémon a cada milésimo segundo. Então nós vamos lá. Eu vou buscar aqui duas questões para abrir a nossa reflexão sobre essa origem, sobre esse início. A primeira é a 243. Kardec pergunta assim: e o futuro? E o futuro? Os espíritos o conhecem? Poxa, eu ia falar da origem, agora estou indo para o futuro. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Aí os espíritos respondem: ainda isto depende da elevação que tenham conquistado. Muitas vezes, os espíritos apenas o entreveem, quer dizer, vê uma beiradinha. Porém, nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando o veem, parece-lhes presente. Opa. Quando os espíritos superiores têm acesso ao futuro, para eles parece presente. A medida, agora aqui que vem o que a gente precisa aqui. A medida que se aproxima de Deus, quem? O Espírito. À medida que o Espírito se aproxima de Deus, tanto mais claramente o Espírito descortina o futuro. É isso. À medida que se aproxima de Deus. E aí nós sabemos, porque nas questões anteriores foi trabalhado isso, que o Espírito só se aproxima de Deus quando ele se desmaterializa e ele se purifica. Então, quanto mais ele se purifica, mais ele se desmaterializa, mais ele se aproxima de Deus, até entrar naquele estágio de comunhão indescritível. Bom, aí Kardec, que sabe fazer pergunta, sabe da sequência na pergunta, indaga assim: os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Ó, é claro que ele está falando assim, perfeição absoluta do âmbito da criatura, não está falando da perfeição absoluta de Deus, está falando da perfeição que é possível a criatura atingir. Então aqui ele está falando assim, não quero falar de espírito igual a gente não, quero falar de Cristo para cima. Os espíritos que atingiram a perfeição absoluta têm completo conhecimento do futuro? Aí os espíritos respondem: completo não se pode dizer. Completo, não tem jeito. Por essa razão, só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Então, completo conhecimento do futuro, só Deus. Por isso que ele é soberano e por isso que ninguém se iguala a ele. Agora, tem um danado de um conhecimento. Por quê? Por quê? Vamos pensar, aqui, isso que eu queria chegar aqui agora. A pessoa decide ser um pintor.
E aí ele começa a estudar com grandes mestres. O que acontece com ele? A convivência com os gigantes da pintura vão modelando o caráter daquele pintor. Então, da mesma maneira, alguém que vai estudar piano, estuda com grandes músicos, aquilo tem um impacto profundo naquela pessoa. A convivência com alguém que se destaca naquela área, uma convivência profunda, intensa, responsável, vai transformando, a pessoa vai absorvendo. Ela vai absorvendo. Não é? E vamos aliar essa convivência com um grande mestre e juntar isso como se fosse uma grande relação afetiva. Aí você já começa a adivinhar o sentimento, o gosto, o pensamento, o caráter, a inclinação da pessoa. O que ela gosta, o que ela não gosta, como é que é o jeito dela, o caráter dela. Então, isso se aplica a Deus. Uma convivência intensa com Deus e profunda de uma maneira indescritível, que está acima da nossa compreensão, que só é feita, só é atingida por esses espíritos que estão no mais alto degrau da escala evolutiva, vai divinizando esses espíritos. Porque é uma integração. Então, eles começam a ter percepções, compreensões que não são deles, são de Deus. E uma delas é a visão clara do futuro. Só para dar um exemplo. Aí Kardec faz a espetacular questão 244. Espetacular questão em que ele pergunta, 244, os espíritos veem a Deus? Os espíritos veem a Deus? Eles respondem, olha só. Só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Então, pera, calma. Tem muitas coisas aqui. O que essa questão está dizendo? Qualquer espírito, independente do grau evolutivo, pode sentir Deus. Porque nós fomos criados sensíveis a Deus. Eu não preciso ter nenhum grau de compreensão. Não preciso ter nenhuma inteligência, nada. Mesmo assim, sou capaz de sentir Deus. Ok. Mas ver, e a ideia de ver aqui não é de ver com os olhos, né? Ver é no sentido de acessar Deus e compreender. Só esses aqui que atingiram esse alto nível, esses veem e compreendem. Porque quem apenas sente Deus, adivinha, fica fazendo teste de adivinhação. Eu acho que é assim, parece, né? Está tentando adivinhar. Ou seja, é chute. Então, e esse é um ponto
eu gosto de chamar muita atenção, porque espírito que está encarnado na Terra, falando de Deus, é jogo de adivinhação. E às vezes as pessoas tomam livros, líderes religiosos, gurus, como se eles estivessem vendo e compreendendo Deus. Como se eles tivessem acesso a Deus. São adivinhadores. Estão adivinhando. Porque só esses espíritos do mais alto grau, esses sim, vêm. Então, vêm. Com qual sentido? Não é o da visão, é um outro sentido. Que aí nós temos que interpretar, que fazer uma interpretação igual quando se faz a lei, né? Você encontrar os contornos de um instituto jurídico, você tem que analisar, às vezes, várias leis, vários artigos, né, para poder fazer uma interpretação. Aqui também. Quando, lá no início do Livro dos Espíritos, eles dizem para Kardec que não é possível compreender Deus porque falta-nos o sentido. Falta-nos o sentido. Então, isso aqui é importantíssimo, porque se você trabalhar com alguns epistemólogos, né? David Hume, mesmo os empiristas, eles admitem 6 sentidos. Então esse negócio de falar, o sexto sentido, parece coisa... Não. Empirista, os sujeitos que eram quase materialistas, eles admitiam 6 sentidos. Os 5 sentidos físicos, mais um sentido interior, que te dá a ideia de, eu estou com raiva ou eu estou calmo? Eu estou ansioso ou estou relaxado? Eu sou eu? Quer dizer, esse sentido de identidade, de memória, de estado emocional, de estado de consciência é um sentido. Mas ele não é visão, ele não é audição, ele não é paladar, não é tato, né? E não é o olfato. Não é. Quer dizer, não é pelo olfato que você tem consciência de uma memória passada. Tem um sentido interno, que é o sexto. Mas os espíritos dizem, não adianta, tem que ter um 7º sentido. Um outro sentido. Para ver Deus tem que ter um outro sentido que nós ainda não desenvolvemos. Uma vez desenvolvido, é possível contemplar Deus. Deus. É Ele. E compreender. Contemplar e compreender. Até lá, nós podemos senti-lo. E ficar fazendo teste de adivinhação. Eu acho que Deus quer isso. Eu acho que Deus... Aí o Kardec aproveita e fala assim, quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso lhe vem dele? Aí os espíritos respondem, ele não vê a Deus. Ele não vê, mas sente a sua soberania. Olha, sente. E quando não deva ser feita alguma coisa ou dita uma palavra, percebe como por intuição a proibição de fazê-la ou dizê-la. Não tendes vós mesmos pressentimentos que se vos afiguram avisos secretos para fazeres ou não isto ou aquilo? O mesmo nos acontece. O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendes que, sendo mais sutil do que as vossas a essência dos espíritos, podem estes receber melhor as advertências divinas. Olha, quer dizer, você tem um equipamento mais sutil. Ele já está menos desmaterializado, então eles percebem as advertências. Mas como é que elas vêm? Vêm como intuição e pressentimento. Que é um desenvolvimento do sentimento. Porque sentimento aqui, quando os espíritos falam de sentimento, está falando de sentimento de raiva, amor. Isso é estado emocional.
O sentimento que eles estão usando aqui é uma sensibilidade interior. É ser sensível a. Esse é o sentimento. Então, eles o sentem. Nós sentimos Deus. Sentimos. Você tem um pressentimento, tem uma intuição. É isso. É isso. É isso. Eu me lembro que eu tive uma experiência assim que foi muito marcante para mim.